Fala, galera! Estamos de volta com mais um pré-jogo. Parece que foi agora que eu tava na Colômbia lá, cobrindo Libertadores, falando tudo sobre o jogão. Mas passa rápido, é jogo de 3 em 3 dias. Hoje, sábado de carnaval, que na verdade não é carnaval, ou será que é? O feriado foi mantido, mas pelo menos aqui no Rio de Janeiro não tem nenhum evento oficial. Não vai ter desfile de escola de samba. Então, sinceramente, eu não tô nessa vibe de carnaval, não. Eu tô na vibe de Fluminense, ó. Eu tô na vibe de ganhar a Taça Guanabara. Eu tô na vibe de daqui a 3 dias, novamente, jogar Libertadores, se classificar pra fase 3. Já tô na vibe pensando, vai ser Paraguai ou vai ser Colômbia? Qual vai ser o próximo destino do canal Sentimento Tricolor e de você, que eu te levo na mala. Você viu lá no jogo contra o Milionários, né? Então vamos acompanhar aqui, galera, nesse vídeo, todas as informações sobre Fluminense e Vasco. Jogo importante, sim. Não só por ser clássico, mas se o Fluminense tropeçar, inclusive com empate, ele pode perder a liderança da Taça Guanabara. E eu acho que vencendo hoje a equipe de São Januário, a gente fica com o título da Taça Guanabara muito bem encaminhado, tá? Afinal de contas, depois a gente vai pegar dois clubes, né? Vai pegar o Resende e o Boa Vista para poder encerrar essa participação. E aí o Fluminense tem se dado muito bem contra times de menor expressão no Campeonato Carioca, exceto o primeiro jogo do ano, que foi contra o Bangu. De lá para cá, o Fluminense tem 8 vitórias seguidas, inclusive pode bater um recorde hoje, um recorde que o Fluminense já igualou em 2011, a maior sequência de vitórias seguidas dentro de um ano, tá? Então o jogo de hoje tem sim muito valor, tá? Não vamos ficar aquela história, ah não, sou torcedor de Libertadores, sou torcedor de Fluminense. Aonde o Flu jogar, é pra lá que eu vou. E hoje é dia de Jean, é dia de Newton Santos, viu? Queria pedir só pra você se inscrever aqui no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo aí, para que todos os tricolores fiquem por dentro do que vai acontecer nesse clássico. E eu já começo falando, esse clássico ele não será transmitido na TV aberta, tá? Se você quiser assistir esse jogo de hoje, esse clássico entre Fluminense e Vasco, que será realizado às 17 horas, horário de Brasília, 5 horas da tarde, no estádio Newton Santos, o mando de campo do Fluminense, vai jogar no Engenhão, tá? Se você quiser assistir esse jogo, você terá que contratar um pay-per-view ou da Ferdi TV, pela sua TV por assinatura, Flu TV ou Vasco TV. Só vai passar no pay-per-view, tá? Ou você adquirir um desses, ou vai estar lá no estádio, beleza, galera? Então não vai passar informações sobre o jogo, né? Não vai passar nenhuma TV aberta, nenhum canal de streaming, YouTube, Twitch. Essa partida de hoje não terá esse tipo de transmissão, tá? E de cara, eu já coloco aqui pra vocês a lista dos relacionados. Porque todo mundo já sabe que o Fluminense vai jogar com um time alternativo. Mas qual time alternativo, André? Bom, eu considero que o Fluminense esse ano, depois de muito e muito tempo, a gente tem 2 times bem fortes, né? Eu já vou trazer informações sobre o Vasco aí pra vocês. O time do Vasco aí é um dos piores times do Vasco que eu me lembro de já ter visto na vida. Olha que eu já acompanho clássicos entre Fluminense e Vasco desde a década de 90. Eu nunca vi um time do Vasco tão fraquinho quanto esse. Mas deixa eu passar aqui a lista de relacionados para vocês. Fábio, Marcos Felipe e Muriel. E eu já expliquei aqui diversas vezes por que da relação de 3 goleiros, né? Vai que no aquecimento um dos dois se machuca, a gente só vai ter um goleiro pro jogo. Vai que ele é expulso ou sente uma lesão, não tem como jogar. Então por isso sempre 3 relacionados, tá? Zagueiros, David Braz, Lucas Claro, Manuel e Matheus Ferraz. David Braz sendo relacionado, vai ficar no banco de reservas ali, o Nino tá fora da relação, vai ser poupado. David Braz foi o melhor jogador da partida contra o Milionários, na minha opinião, nota 10 para ele. Tá aí relacionado, mas deve ficar no banco de reservas, tá? Lateral, apenas 3, galera. Cris Silva, Pineda e Samuel Xavier. O Cris Silva tá em todas, né? Impressionante, tá sempre sendo relacionado, mas também deve ficar no banco de reservas. Calegari sendo poupado, não vai pro jogo, nem ser relacionado. Os laterais titulares do jogo de hoje, Pineda e Samuel Xavier. O Cris Silva vai ficar no banco ali descansando. No meio é onde tem mais jogadores relacionados, tá? André, relacionado, Gabriel Teixeira, John Ares, Martinelli, Natan, Nonato, Aave, Paulo Henrique Ganso, que tá ganhando cada vez mais espaço. Então a galera aí, os Gansetes que pediam Ganso sempre como titular e tal, chegou a hora dele, né? Tá tendo chance. Depois não dá pra reclamar assim, ah, mas o Ganso não joga. Tá jogando, tá entrando, vai ser titular hoje, se bobear o capitão do time, Paulo Henrique Ganso, o Wellington e Iago Felipe. Essa situação do Wellington aqui eu vou falar rapidamente. O Wallace, o Fluminense anunciou ontem à noite, acabei nem gravando vídeo sobre isso, mas estou informando a você aqui, dentro desse pré-jogo de Fluminense Vasco, que o Wallace ele foi emprestado ao CRB de Alagoas, tá?
Parece que o Fluminense tem algum vínculo lá, algum acordo com o CRB, que todo garoto da base, quando é emprestado, vai sempre pro CRB. E o Fluminense alegou que ele está emprestando o Wallace para poder maturar, para ganhar experiência, jogar lá o Campeonato Estadual, jogar a Série B, e no final do ano o Wallace volta. Para mim é muito surpreendente a alegação de ganhar experiência num time, né, de segunda divisão, um time de Série B, que é o CRB, que é o grande clube lá do Nordeste do Brasil, quando você tem o Wellington sendo relacionado aqui. Né? Por que não emprestar o Wellington? Por que não rescindir com o Wellington? Por que não ter renovado com o Wellington? Poderia não ter estendido aquele contrato ano passado. Eu acho que o Wallace ele poderia ganhar essa experiência, essa maturação, essa rodagem. Primeiro, né, equipe sub-23. Para que serve a equipe sub-23? Não é para isso, não é para dar rodagem, manter o jogador ativo. E segundo, poderia estar no lugar do Wellington. O Wellington, se eu não estou enganado, é o único jogador que foi relacionado para todas as partidas do Fluminense até agora no ano. Foram 9. Parece que ele foi relacionado para todos, tá? Fica aí um grande ponto de interrogação o porquê disso, já que não é um jogador de qualidade, já que não é um jogador que agrega no time, nem no time A e nem no time B, apesar que ele deve ser titular hoje, tá? E lá na frente, galera, Caio Paulista, Germán Cano, que muito provavelmente jogaria esse jogo de hoje se não tivesse da lesão do Fred, mas com a lesão do Fred, o Cano vai virar titular, então ele não deve jogar, tá só compondo o elenco, vai ficar no banco de reservas ali. Luiz Henrique, também é uma surpresa, até porque o Luiz Henrique se desgasta demais, corre muito. Matheus Martins e William Bigode, tá? Então, com exceção do Fred, o Fluminense indo com todos os seus principais atacantes para o jogo de hoje. E a provável escalação do Fluminense é essa aqui, tá? O Abel fez mistério, o Abel tá bastante irritado com vazamento de informações. Inclusive, foi essa alegação utilizada pelo pessoal da comunicação do Fluminense para negar a minha entrada no treino lá na Colômbia. Tá? Eu falei, cara, não posso assistir o treino aqui, pô, viajei. O único representante da imprensa brasileira na Colômbia, mas era o único mesmo, tá? Não tinha SBT, não tinha UOL, não tinha GE, ninguém, absolutamente ninguém foi, eu era o único, tá? Canal Sentimento Tricolor era o único canal de mídia presente na Colômbia, em Bogotá. E nem assim eu fui autorizado a entrar no treinamento, alegando que se eu entrasse, e ainda falei, eu não vou filmar, se quiser deixar meu celular em algum lugar, minha mochila em algum lugar, só queria estar presente lá para poder ver o treino, e a alegação foi que tá tendo muito vazamento de informação, e caso eu fosse, a informação fosse vazada, iam achar que era eu. Falei, curioso, né? Porque eu tava na Colômbia, não me deixaram ver o treino, eu fiz a live do lado de fora, na saída dos jogadores, da onde, no El Campinho, né, que é o campo anexo ao El Campinho, eles saíram, entraram no ônibus. Naquele momento que eu estava em live, o GE soltou aqui a provável escalação do Fluminense para enfrentar o Milionários. Falei, porra, curioso, né? Os caras estão aqui no Brasil e conseguem saber o time, a escalação mais rápido do que quem estava lá. Ou seja, não importa se você vê o treino, o vazamento de informações vem de pessoas dentro do próprio Fluminense. Não é o torcedor, não é o jornalista, não é o influencer que está lá vazando no seu vídeo, na sua live, não. O vazamento é interno. Porque isso eu posso te garantir. Não tinha ninguém lá. Enquanto eu tava fazendo a live ali, os jogadores saindo e entrando no ônibus, o GE já tinha soltado aqui a provável escalação. Ou seja, é uma preocupação desnecessária, na minha opinião, porque o vazamento provavelmente está vindo ou de jogadores ou de funcionários. Porque não tinha imprensa nenhuma lá e foi vazado do mesmo jeito. Né? Então o Abel está bastante incomodado com isso. Fechou o treino ontem, não deu dica. Então essa aqui é a provável escalação. Pode ser que tenha alguma alteração quando sair a escalação oficial. Justamente por isso, que ele está irritado, está pistola, que não era para estar vazando, mas está vazando. Repito, mesmo sem a presença de imprensa, tá? Então, não sei se vale muito a pena não fazer o treino ali, não dar dica, porque, como eu repito, o vazamento é interno. Marcos Felipe deve atuar no gol, já que o Fábio virou titular aí da equipe, né? Pegou o primeiro pênalti cobrado contra o Fábio, ele vai lá e cata. Impressionante, né? Samuel Xavier na lateral direita, e isso aqui eu fico muito feliz, galera. Não pela escalação de Samuel Xavier no Clássico, tá? É porque isso aqui já é um indício, uma indicação que o Calegari realmente virou o titular da equipe. Então, palmas pro Abel, Samuel Xavier vai atuar contra o Vasco. Manuel, Lucas Claro e Pineda. Pineda tem que ganhar ritmo, Pineda tem que ganhar ritmo de jogo. Se lesionou, voltou. É um jogador meio durão, é meio estranho o Pineda, viu? Eu não consegui muito bem definir ainda o que eu acho do Pineda, mas uma coisa eu já tenho certeza. Pelo menos no momento, ele tá abaixo do Cris Silva. Tá? Se você perguntar assim, André, Pineda ou Cris Silva? Lá quando os dois chegaram, eu apostaria no Pineda. Mas no momento,
Pineda ainda não em 100% da sua forma física e técnica, o Cris realmente é o titular absoluto, tá? No meio-campo, o Fluminense, lembrando, com essa equipe alternativa aí, a equipe reserva, o Abel tem atuado no 4-4-2. Repito, pode ser que tenha alguma mudança, mas a tendência é que seja esse time a jogar no 4-4-2, com o Wellington jogando na função do André ou do Felipe Melo, primeiro volantão, Nonato ou Natan pela direita, Martinelli pela esquerda e a Ave, Paulo Henrique Ganso, como camisa 10, distribuidor de jogada, tá? Pela direita, Caio Paulista e pela esquerda, John Arias. Por que isso, galera? Com a lesão do Fred, o Germancano, como eu já falei, vai virar titular, tá? E como o jogo terça-feira contra o Milionários é mais importante, vai poupar o Germancano. Poderia utilizar o William Bigode como centroavante, sem problema nenhum. O problema é que o Bigode também é titular da equipe considerada titular pelo Abel, que é aquele 3-4-3. Então vale a pena botar o Bigode ou o Cano hoje para começar jogando, esses atletas se desgastarem, se lesionarem e não estarem aptos para terça-feira? Não vale. Então é provável que pela primeira vez o Abel vai utilizar um ataque sem um centroavante, sem aquele camisa 9 fixo lá na área. Tá legal? Vou passar aqui para vocês também a escalação do Vasco, a provável escalação do Vasco. E eu juro que eu não falo isso com desmérito, com zoeira, nada não, galera. Eu tô falando sério, tá? Porque o Vasco é uma pedra no sapato do Fluminense nas últimas décadas. O Fluminense com um time melhor, time campeão brasileiro, a gente sempre sofreu muito para ganhar do Vasco. E uma freguesia que até a década de 70 e 80 era grande deles para com a gente, o Vasco era muito freguês do Fluminense. A partir da década de 90 isso virou, tá? E é impressionante, mesmo a gente tendo vencido os últimos jogos contra o Vasco, como é difícil, como é um clássico chato pra gente. Mas olha a escalação do Vasco. Eu tô acostumado na década de 90, nos anos 2000, nos áureos tempos de Vasco da Gama, verem sempre com times muito fortes. Olha essa escalação. Thiago no gol, os dois zagueiros, Ulisses e Anderson Conceição, o Everton de lateral direito e Edmar de lateral esquerdo. Aí no meio campo, eu nunca vi uma escalação como essa também, essa arte que o GE fez aí, tá? 3 linhas em diagonais assim, né? 3 jogadores no meio campo, Matheus Barbosa, Juninho e Gabriel Peck, atuando mais pelo lado direito. Bruno Nazário pelo lado esquerdo, com Nenê e Raniel. Nenê é o jogador mais conhecido aí, o Raniel teve uma passagem pelo Santos também, tá? Mas essa equipe titular do Vasco, e essa aí é considerada, galera, a equipe principal do Vasco, tá? Eles tiveram alguns desfalques na última rodada, jogadores suspensos, inclusive o Nenê, suspenso, não atuou, tá? Essa aí é considerada a equipe titular do Vasco pro restante da temporada. Então, assim, se na tabela os dois clubes estão separados por apenas 2 pontos, né, a diferença do Fluminense pro Vasco é de apenas 2 pontos, a diferença e a distância técnica é abissal, mas é abissal. Talvez se o Fluminense escalasse um time C com as terceiras opções de cada posição, a gente ainda assim fosse mais forte que essa equipe do Vasco aí. Só que é claro, né? Clássico, quando a bola rola, o pau come, o pau quebra, e aí meio que iguala tudo, tá? A gente sabe o que acontece em clássico. Nos Fla-Flus é um grande exemplo disso. Não esse ano, mas nos anos anteriores, que a gente sempre bateu de frente com o nosso arquirrival, o time... A diferença que eu considero que o Fluminense tem pro Vasco hoje era a diferença que o arquirrival tinha pra gente. A gente com um time sempre muito fraco e eles com aquele time campeão da América, campeão brasileiro. E aí, quando ia pro Fla-Flu, essa diferença diminuía e o pau quebrava. Mas, nas decisões, eles sempre levaram a melhor. Por quê? Pela qualidade técnica, tá? Então, assim, pra quem acha que pode essa diferença abissal, o Fluminense tem que ter obrigação de dar de 3-4-0, não é isso. É clássico. Mas eu acho que mesmo com essa equipe reserva aí, o Fluminense sim tem a obrigação da vitória e, na minha opinião, vai vencer o jogo. Lembrando que o Vasco ele só jogou um clássico nesse Campeonato Carioca, contra o Botafogo, e perdeu. Perdeu para o Botafogo, que é outro time de nível técnico muito ruim. Ou seja, obrigação hoje de vitória, é nosso dever e vamos vencer, não tenho dúvida disso, tá? Para bater mais um recorde de vitórias seguidas, se manter na primeira colocação a 2 jogos da final da Taça Guanabara e conquistar o título. Ah, André, você quer ganhar a Taça Guanabara? Lógico que eu quero ganhar a Taça Guanabara. Quero ser campeão da Taça Guanabara, botar mais um troféu lá nas Laranjeiras, ir com vantagem para a semifinal e para a final do Carioca. Quero sim ganhar a Taça Guanabara e para isso a gente precisa vencer hoje, tá? Porque se a gente tropeçar,
o arquirrival da Lagoa pode passar a gente amanhã, faltando apenas 2 jogos, aí fica difícil tirar essa diferença, tá legal? Então vamos Fluminense, vamos vencer, jogo 5 horas da tarde no Engenhão, os ingressos ainda estão à venda e vou te dar um bizu, tá? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é ingresso para Libertadores e vai ter sorteio aqui no canal. Então fica ligado no nosso conteúdo, fica ligado nas nossas lives, nos nossos vídeos, no nosso site, fica ligadinho no nosso Instagram. Ou seja, galera, aonde o canal Sentimento Tricolor está presente, fica ligado, tá? Porque os ingressos para o jogo de terça-feira devem se esgotar ainda hoje, no máximo na manhã desse domingo. E esses 2 ingressos aqui são de arquibancada. Arquibancada. Você tá na arquibancada para sentir mais emoção. E é o primeiro que vai esgotar, tá? Então, se você quer ir, tá apertado de grana e tudo mais, fica ligadinho. Segue o nosso site. Quando fala segue, salva ele na tua página principal, sentimentotricolor.com.br. Acesse a nossa loja também, porque tem promoção lá vinculada aos ingressos. loja.sentimentotricolor.com.br, o nosso Instagram e, óbvio, o nosso canal aqui do YouTube. Então, se você não for inscrito, se inscreva, ative as notificações para não perder. Aí depois falar assim, pô, Andrezão, eu queria ir e não sabia. Não sabia porque não acompanha o canal. Quem acompanha vai ficar por dentro de tudo. Tá legal? A gente se encontra hoje, não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, às 3h30 da tarde, para iniciar a nossa live pré-jogo, com todas as informações em loco de Fluminense e Vasco, lá no estádio Newton Santos, mais conhecido como Engenhão, mais conhecido ainda como Salão de Festas. Então a gente se encontra lá, beleza? Fique com Deus, galera. Forte abraço!